Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar o seu trono e sua morada. Meditação e partilha do Livro do Céu da Serva de Deus, Luísa Picarreta, 15 de janeiro de 1911. O interesse é o veneno do sacerdote. Deus não é compreendido por quem não está despojado de tudo e de todos. São os apegos, né? Os apegos e as prioridades, né? Não nos permite a compreender Deus. Continuando meu habituado estado, meu adorável Jesus fazia-se ver chorando, porque me tinha trazido a celestial mãe para que o tranquilizasse. E eu fazia o que podia para consegui-lo. Beijava-o, acariciava-o, apertava-o, dizia-lhe: O que queres de mim? Não quer amor para que se sinta feliz e acalme seu pranto? Não me disse você mesmo outras vezes que sua felicidade é meu amor? E eu te amo muito, muito, mas te amo junto contigo, porque por mim só não sei te amar. Dai-me teu alento ardente que converte todo o meu ser em uma chama de amor. E depois te amo por todos. Te amo com todos. Te amo nos corações de todos. Mas quem pode dizer todas as minhas loucuras? Então parecia que se acalmava um pouco, e para fazer que meu doce Jesus não chorasse mais, lhe disse: Minha vida e meu tudo, santifica-te agora que faço as casas de reunião do sacerdote. Oh, como será consolado! Essas casas de reunião, né, pelo que é dito, né, no nosso conhecimento, não se realizou-se até hoje, né? E ele continua. E ele rapidamente, minha filha, o interesse é o veneno do sacerdote. Talvez por isso, né, não se realizou-se até hoje. O interesse, as prioridades, né, e se infiltrou tanto neles que lhes envenenou o coração, o sangue e até a medula óssea. Oh, como demônios têm sabido enredar, tendo encontrado neles a vontade disposta para ser entrelaçada. E vemos claramente, né, a rejeição aos escritos do livro do céu, da Valtorta, né, o desprezo, a total aversão e a indisposição, né, como o padre disse para mim, né, que esses escritos nem reconhecidos pela igreja não são, mas que ao mesmo tempo ele falou para mim, eu não sei, eu não conheço, né? Eu nunca li, nunca me interessei, né? E ainda assim afirmou que não é nem reconhecido pela igreja. Eu não quero aqui ficar martelando na mesma tecla, né? Um assunto que já foi, né? Uma situação que já foi há tempos, mas a gente vai em outro sacerdote, a resposta, a atitude dele, na maioria das vezes são a mesma,
Na época foi nos pedido para levar ao sacerdote um certo trecho da Voltorta, né, para confirmar uma situação. E assim, dos que eu fui, nenhum deles se dispôs a ler, né? Se leu, não quis comentar nada, não falou mais nada. Então não tem nenhum interesse, não quer saber. Mas de fato, né, uma vez que a vontade humana está reinando, né, e vem esses escritos, né, do livro do céu que é para largarmos a nossa vontade humana, né? Obviamente a pessoa que não quer largar isso, né, vai repelir, não vai querer saber mesmo. Mas diferente de ficar criticando e julgando e tudo, rezemos, né, pelos nossos sacerdotes. Rezemos muito por eles, como foi dito no vídeo lá da Voltorta. Pelos padres, pelos bispos, por toda a hierarquia da igreja. Que dos padres mesmo, né? A ocupação na questão da administração da paróquia, né? As questões administrativas, né? Os enchem tanto que o seu tempo fica limitado, né? A sua dedicação ao seu ministério, ao seu serviço, ao trabalho, à salvação das almas, fica limitado, fica, né, demasiadamente diminuído. Né? Muitas das vezes a grande preocupação, a grande ocupação são as reformas da igreja. É deixar a igreja linda, maravilhosa. E infelizmente muitas das almas estão a se perder enquanto isso. Por não ter, né, uma formação, por não ter a devida atenção, né? É como eu digo por mim mesmo, um tempo que eu busquei a confissão, o padre marcou para 15 dias adiante. Dado esses 15 dias, eu voltei lá e ele disse que não podia atender, que estava com uma situação para resolver, questões administrativas, reforma da igreja, que era para remarcar para outra semana. Eu pensei que fosse na semana seguinte, não, era para mais 15 dias à frente. Então, enfim, não arrumei confusão, não estou aqui arrumando confusão, porque louvado seja Deus, temos sacerdote, né? Na minha cidade mesmo tem uma igreja em cada bairro, praticamente, né? Tem igrejas para todos lados, sacerdotes bem dispostos. Então, quem quiser se confessar, não vai ficar sem confissão, basta ir atrás, né? Mas o que eu quero dizer em relação à alma do sacerdote, a disposição, a dedicação dele no que ele foi chamado. É como uma pessoa que deu um exemplo uma vez que quis se confessar e o padre não queria atender, ele disse, né? Olha, padre, eu quero me confessar. Se o Senhor não me confessar e eu morrer, né, e for condenado, a culpa cairá sobre o Senhor. E aí a consciência pesou e ele confessou a pessoa. Mas não deveria ser assim, né? Não precisa disso. E não encontramos a disposição em um sacerdote, a gente busca por outro e outros, né? Mas até reconheço que esse sacerdote ele agia com uma certa indiferença para comigo depois que eu questionei humildemente algumas situações, alguns pontos, né, sobre a postura dele. Então, ao invés de se abrir à verdade, né, a gente simplesmente, né, vira as costas, a gente fica indiferente, né, e não acolhe a verdade. Isso às vezes se dá com um amigo, né, a gente, né, zelando, né, pelo amigo, a gente exorta ele a alguma coisa, ele, ainda que no primeiro momento fica chateado, bravo, né, pode ser que lá no futuro próximo, né, ô meu irmão, você tinha razão, né, você tinha razão daquilo que você estava dizendo. Reconhece e fica, né, tudo em paz. Para com o sacerdote não, né? O leigo vai falar alguma coisa a ele, né? Por mais que a gente busque, né, ter caridade, não falar, ele ainda nos interpreta mal, né? Quem é você para me dizer o que eu devo, o que eu não devo fazer? Né? Então falta a humildade,
né? E aqui eu não fui questionar com ele questões doutrinárias, né? Coisa da igreja. Eu fui conversar com ele a respeito, né, da saúde pessoal dele, porque ele bebe bastante, né? Ele fuma continuamente, né? Antes da missa ele precisa fumar um cigarro, terminou a missa, praticamente a primeira coisa que ele faz é acender um cigarro, né? Há pouco tempo perdemos um sacerdote aqui por conta do vício do álcool, né? E ele, coitado, tem uma saúde debilitada, né? Já, né? Acredito também, né, por conta do cigarro. Então não foi criticando, mas visando a saúde pessoal dele. Mas assim, a pessoa que fuma, ela não aceita, né, que ninguém a questione a respeito disso. Mas aqui, repito, rezemos por eles. Muitas das vezes ignora, né, a responsabilidade que se tem ao assumir, né, uma condição, né, a posição em que se encontram. Como foi dito, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Como foi dito lá no cadernete da Valtorta, né, as quantas almas se perderam porque não chegou, né, às mãos dos fiéis o Diário da Santa Faustina, o texto da misericórdia, né, o conhecimento da misericórdia divina. Né? Muitos se perderam partiram deste mundo sem conhecer a misericórdia de Deus. E Jesus enviou a tempo, né? Foi na época da Segunda Guerra Mundial, Jesus enviou a tempo. E isso se dá diariamente, né? Até aqui no trecho mesmo fala, né, das vocações equivocadas, em que não se preocupa com a salvação das almas. É como se fosse um nada, né, para eles, não. Algo natural, sem tanta importância. Minha graça tem usado toda a sua arte para formar neles o tecido do amor e dar-lhes o contrário do interesse. Mas não encontrando sua vontade disposta, não encontrando suas vontades dispostas, pouco ou nada tem tecido de divino. Por isso o demônio não pode impedir de tudo estas casas de reunião de sacerdotes, o que causou-lhe muita perda. Se contenta em manter o tecido que os teceu com o veneno do interesse. Então essa casa há de vir. Se visses quão poucos são os que estão dispostos a separar-se da família e a derramar este veneno do interesse, chorarias comigo. Não vês como discutem entre eles a respeito deste ponto, como ficam agitados, como se inflamam os ânimos. Eles acreditam que é um absurdo, que isso não se aplica ao seu estado. Acredito que não tem necessidade disso, que eles podem estar no meio das pessoas, né? É como o sacerdote disse para mim, né? Tem que se misturar ao povo, né? Tem que ser igual ao povo. Então ele tem que beber, tem que fumar, ele tem que, né, agir e interagir, né, com as pessoas. Nesse ponto, aí sim, ele vem, ele participa, ele está em meio, né, no meio, né, participando, né, da vida em comunidade, né. Pode chamar para almoçar na casa, né, dos irmãos, né, como homem solteiro, né, como homem livre, desimpedido, quando na verdade não é, né? Não deveria de ser. Mas é o que Jesus acaba de dizer, né? O demônio, né, os engana e os mantém
que nesse tecido que os teceu como veneno, né, o interesse. Né, acham um absurdo que isso não se aplica ao seu estado. Enquanto dizia isto, via os sacerdotes dispostos a isso, e quão escasso era o número deles. Exatamente, não são todos. Não são todos que estão nesse tecido. Muitos querem, né, vivem para a glória de Deus, né, despojado de si mesmo, né, das coisas do mundo. Jesus desapareceu e encontrei-me em mim mesma, agora sentindo repugnância de escrever estas coisas que correspondem aos sacerdotes. Né? É horrível, né? É horrível mesmo. Falar desses assuntos, né? Como Luísa diz, escrever desses assuntos. Né? Que são coisas que hoje a gente vê acontecer, né? Dentro da igreja, da nossa paróquia. Então não é agradável falar, né, dessas coisas. Mas tendo feito o sacrifício, ela continua, porque assim o quer a obediência, meu amado Jesus veio e me deu um beijo para recompensar-me pelo sacrifício feito e acrescentou: Filha, amada minha, não disseste tu sobre os inconvenientes que traria se o sacerdote ficasse estorvado pela atadura da família, as tantas vocações equivocadas pelas quais a Igreja chora amargamente nestes tristes tempos, né? A falta de atenção, né? Ao orientar a pessoa à vocação a que seguir. Certamente não se veriam tantas modernidades, tantos modernistas, tantos sacerdotes vazios da verdadeira piedade, tantos deles dados aos prazeres, à incontinência e tantos outros que veem como se perdem as almas, como se não fossem nada, sem a mínima amargura e tantos outros desatinos que fazem. Estes são sinais de vocações erradas. Santa Teresa dizia, né, mesmo do convento, né, o convento não é uma fuga do mundo. Aquele que vai para o convento para fugir do mundo, não vai conseguir ficar lá. De igual forma o sacerdote, né, aquele que vai buscar o sacerdócio, o sacramento da ordem, como uma fuga, né, da sua homossexualidade, não vai conseguir ser casto no sacramento, né, sendo sacerdote. Então são vocações equivocadas, né, por interesses próprios e não por amor a Jesus. Então, em tudo que fazemos por interesse próprio e não para dar glória a Deus, né, não perdurará, né, não terá, né, esse alicerce sólido. É o que é dito constantemente, né, continuamente, não olhar para si. Né, não deve se olhar pelo gosto que se tem do que se está fazendo, a condição dos nossos sentidos. Mas como Jesus disse, o que fazemos por amor a Ele, entra nele, permanece nele, né? E fica, né, em ofício, em benefício de todos, né? Todos os viandantes, né, como diz os aqui agora, né, da igreja militante, os bem-aventurados no céu e os da igreja padecente, as almas do purgatório. Está unido em ofício, né, com as obras de Deus. Tudo o que Jesus fez por amor à criatura, em passado, presente e futuro, né, o que fazemos na divina vontade, né, está dentro dele, né, nesse ato único de Deus, né, operando, trabalhando em benefício de todos, independente, né, do que estamos sentindo, né, das sensações que temos. Não somos nós que julgamos, mas é Deus. Não somos nós que definimos as coisas, mas é tudo Ele.
Então não se trata do estado de ânimo que estamos, ser doce ou amargo. Temos de viver e fazer as coisas, né, por amor a Cristo, por amor a Jesus, e não por nos causar, por dar prazer, né, por sentirmos prazer naquilo. É morrer para nós mesmos, né, para que Cristo viva em nós. Se o foco não é dar a glória a Deus, né, o viver para Cristo, né, o salvar almas, né, de nada valeu, né? De nada valeu essa pessoa se tornar um sacerdote. Né? Se for com a intenção de servir-se deste sacramento para o seu bel prazer, ou para, como disse, para fugir de uma situação pessoal dele, ou até mesmo, como vai falar no texto, né, para se enriquecer, para trazer benefício à família, para buscar uma vida cômoda, né, o sacerdote que ele está interessado apenas em construir uma bela paróquia, né, toda muito bem, né, estruturada, bonita, e se empenha só nisso, né, em bingos, em organizações de almoço, a fim de arrecadar mais dinheiro para a reforma da igreja, para manter a igreja linda, maravilhosa e impecável. Mas, contrapartida, as almas estão a se perder, né? Estão doentes, sem o seu pastor, sem a atenção, os ensinamentos do seu pastor, né? Porque o padre está ocupado, né, com as construções, que em alguns pontos desnecessárias, né? Não estou dizendo que tem que deixar a igreja cair nos pedaços, mas venhamos e convenhamos que é muito exagero, né? É um luxo desnecessário, muitas coisas, né? Ao ponto de chegar, de colocar a almofadinha no, no, nos bancos para as pessoas ajoelharem, né? São coisas extremamente desnecessárias. Né? Como foi dito, né? O padre não quer fazer sacrifício e quer poupar também, né? Quer incutir nisso, né? Quer incutir isso na cabeça dos fiéis, né? Que não tem que fazer sacrifício, não tem que ajoelhar-se na madeira dura, mas vamos colocar aqui uma almofadinha, né? Veja a contradição, né? O contra-testemunho. É evitar sofrimento, desgaste ao máximo, né? Procurar deixar o mais confortável possível. E também luxuoso, também luxuoso. O padre mesmo aqui adquiriu um ostensório que ele mesmo, né, disse no púlpito da igreja que custou 13 mil reais, né, que havia pego emprestado com um conhecido dele na loja para fazer um momento que estava se celebrando na igreja, mas que se tivesse algum corajoso, né, 13 pessoas, né, cada um doasse 1.000 reais, né, o ostensório ficaria na nossa igreja. Ou seja, totalmente desnecessário, porque a igreja já tinha o seu ostensório de antes, né, apenas porque esse era maior. O ostensório maior, porém, o lugar onde ficava a Eucaristia era menor, né? Então, ressalta o material, o luxo, né? E diminui Jesus, né? Diminui a Eucaristia, o espaço para Jesus diminui, né? Veja que coisa. Eis a vocação equivocada, né? Eis o destino equivocado que deste, né? E aí, portanto, não está nem aí, né, com a salvação das almas, né? Vendo-as trilhar o caminho do inferno, não se está nem aí. A preocupação é a administração financeira da paróquia, é as questões humanas, né?
é a reforma da igreja, é o bingo, é o não sei o que para arrecadar mais dinheiro, né? E dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e dinheiro tomou quase que o primeiro lugar, né? Não são todos, né, obviamente, mas é o que se vê nas paróquias. Pelo menos as que eu tenho, né, visto com os meus olhos. E as que eu ouço falar, né, aqui e ali, se repete a mesma história. E sem falar nos muitos escândalos, né, os contras-testemunhos. Então, continuando, e se as famílias virem que não há nada mais a esperar da parte dos sacerdotes, a ninguém virá vontade de incitar os seus filhos a tornarem-se sacerdotes, nem aos filhos virá o pensamento de enriquecer, de elevar a família por meio do seu ministério. Que eu vejo que Jesus já toca nesse assunto também de novo, né? A respeito do financeiro, do dinheiro, né? Vendo a família não obter nenhum benefício, né? Incitando o filho a se tornar sacerdote, ela iria, né? Não fazer. E de igual forma o filho não podendo levantar a família, que nem os filhos virá o pensamento de enriquecer, de elevar a família por meio do seu ministério. Então, a pessoa indo para o sacramento da ordem ainda está preso à família, né? Quer ajudar a família, quer de alguma forma ali ajudar, né? Propriamente dito, participando, né? Coisa que não deveria se isentar completamente, né? E ir viver o seu ministério, ir viver para Deus. E eu, meu doce Jesus, em vez de me dizer estas coisas, vê os dirigentes, os bispos, porque eles que têm autoridade podem conseguir te contentar neste ponto. Mas eu, tão pobre, o que posso fazer? Não outra coisa que compadecer-te, amar-te e reparar-te. E Jesus, minha filha, aos dirigentes, aos bispos, o veneno do interesse invadiu a todos. E como quase todos estão presos por esta febre pestífera, falta-lhes o valor de corrigir e de pôr uma trava àqueles que deles dependem. E além disso, eu não sou compreendido por quem não está despojado de tudo e de todos. Né? Jesus não é compreendido por esses que estão fechados em si mesmos, né? Mas sim por aqueles que despojaram de tudo e de todos. Minha voz soa muito mal a seus ouvidos, mas bem lhes parece um absurdo. Uma coisa que não é conveniente à condição humana. Mas se falo contigo, nos compreendemos suficientemente, e se não encontro outra coisa, eu encontro um alívio para a minha dor, e tu vais amar-me demais, porque sabes que estou amargo. Se Jesus, na nossa miséria, na nossa pequenez, né, não encontra outra coisa, né, não encontra a solução, né, enquanto que lá nos dirigentes, né, é o ponto que deveria, né, ser sanada essa situação, né? Ele vem e desabafa nos pequeninos, né? Nesses pequenos, nessas pobres almas, né? A fim de que mesmo não havendo a solução, não encontrando a solução, ele vai dizer, né, que pelo menos encontro um alívio para a minha dor, né? E esses pequenos, né, vai amá-lo demais, porque sabes que ele está amargo, sabe que ele está insatisfeito, né? Já lá nos dirigentes, nos bispos, né, como ele disse, o veneno do interesse invadiu a todos.
E como quase todos estão presos por esta febre pestífera, falta-lhes o valor de corrigir e de pôr uma trava àqueles que deles dependem. E o principal, né? E além disso, eu não sou compreendido por quem não está despojado de tudo e de todos. Minha voz soa muito mal a seus ouvidos, mas bem lhes parece um absurdo, né? Uma coisa que não é conveniente à condição humana, né? Se um leigo vai falar, ele diz, ok, você pensa que é, né? E de fato, como filhos, né, fiéis e obedientes à palavra de Deus, não vamos lá questionar o bispo, né, do caminho errado que ele está fazendo, como foi partilhado, né, naquele outro vídeo, né? Rezamos, né, pelos nossos padres, pelos nossos bispos, né, para que abram seus corações, a sua mente, né, que ponham Deus no centro, né, de suas vidas. Né? Não se trata de ir lá corrigi-los, porque de fato são eles superiores, são, né, a, a autoridade da igreja. Né? São eles a autoridade da igreja, mas cheios de soberba, né? Cheios de interesses próprios, como disse, não são todos. Né? Louvado seja Deus, tem muitos bispos bons, mas é o que Jesus está dizendo. Né? O veneno do interesse invadiu a todos. E como quase todos estão presos por esta febre pestífera, né, falta-lhes o valor de corrigir e de pôr uma trava àqueles que deles dependem. Mas o que acontece também, né, que os bispos estão tão iguais quanto os sacerdotes, né, estão iguais, né, cheios de interesse, né, com os ouvidos fechados, não ouvem a voz de Deus. Vive nessa intenção de riqueza, de igreja luxuosa. E Jesus não consegue falar com eles porque estão fechados, como Jesus disse, eu não consigo falar com quem não está vazio de si, né? Não está despojado de si mesmo. Então, o sacerdote também atende às orientações do bispo, né? Ele não faz as coisas da cabeça dele, mas, né, dirigido pelo bispo, né? Então, se o bispo também está, né, contaminado com esse amor próprio, Jesus não tem com quem desabafar, né? Uma vez que incute no coração, na mente deles, a sua palavra, a sua vontade, e eles não ouvem, ele vem falar com os pequenos, né, de modo a não ir lá querer resolver a situação, né, porque Deus é aquele que é, ele pode, ele mesmo intervir, mas ele permite, né, na liberdade do homem, né, com a sua vontade permissiva, que vivam segundo as suas maneiras. Né? Conhecimento não lhes falta. Se estão no erro, é por vontade, obstinação, né, de sua vontade humana. Né? Então ele vem e desabafa com os pequenos, de modo a encontrar pelo menos o alívio dos seus sofrimentos, porque o iremos amá-lo, o iremos confortá-lo, né? Com orações, com reparações, com o oferecimento da nossa vida, né? E assim, rezando por eles, rezando pela igreja, né? Pela conversão dos pecadores, né? Pela conversão daqueles que estão no caminho errado. Como disse, né? Como diz Luísa, né? Quem sou eu, Senhor? Né? Melhor ir a eles. Né? Eu, pobre, tão pobre, o que posso fazer? Né? Rezemos. Rezemos pela igreja, pelo Papa, pelo bispo, pelos bispos cardeais, né? As autoridades da igreja, a fim de que se abram, né, à verdade, à ação da graça, ao total domínio, né, da vontade de Deus. A igreja está sofrendo, a igreja está doente. E como é dito, né, o Filho da Divina Vontade é para Deus e não para as criaturas.
Voltemos-nos a Jesus de modo a reparar, a consolar, a dar a Ele o alívio, né, no seu sofrimento, na sua amargura. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.